Como se impor mesmo em lugares que você é ignorado? Como se impor naqueles lugares que você chega e as pessoas não te dão a mínima? Como você faz para chegar num determinado lugar e nos primeiros segundos chamar a atenção? Aí você me pergunta, mas eu tenho que falar bastante? E não é sobre isso. São algumas questões que fazem com que você seja notado ou não seja notado num ambiente. Sabe aquela frase que diz a primeira impressão é que fica? E aqui nesse vídeo eu vou falar alguns tópicos que vão fazer com que você mude o percurso da sua história e que você seja notado nos ambientes, mesmo naqueles ambientes familiares, aqueles ambientes de amigos, ou ambientes estranhos que você chegou pela primeira vez e que você quer causar uma boa impressão. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre uma referência que eu acho assim fantástica, que está no livro O Idiota, do Dostoiévski, que tem tudo a ver esse personagem com o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, que é o Príncipe Mikin, acho que fala assim, se pronuncia assim. Então, ele não conquista pela aparência ou por uma grande inteligência que ele tem. Ele não é nenhum Einstein, nenhum Thomas Edison. Ele simplesmente, a forma como ele olha, como ele escuta, ele transmite autenticidade e as pessoas não conseguem deixar de notá-lo. As pessoas notam ele em toda parte, não conseguem ignorar as pessoas, todas as pessoas que estão ao redor, mesmo essas pessoas já achando que ele é ingênuo. E eu gostaria de falar também aqui sobre o sociólogo Evelyn Goffman, que ele explica algo parecido que nós estamos falando aqui em A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Então ele fala que todos nós atuamos num palco, em um palco social, e a gente, com os nossos gestos, com a nossa forma, com as nossas expressões, com as nossas pausas, e são esses sinais sutis que vão decidir se as pessoas vão gostar ou não da gente, se vão nos levar a sério ou vão nos descartar. Então eu vou falar o primeiro tópico aqui, sua energia chega antes das palavras. Então o que é isso? As pessoas elas percebem o seu estado emocional a partir do momento que você chega no lugar. Então às vezes você chega num lugar desanimado, nervoso, irritado, as pessoas vão perceber. Quando você chega, ao contrário, super confiante de si, as pessoas também vão notar. São nos primeiros segundos que as pessoas terão a capacidade de ver se você está ou não confiante. Então, isso é muito importante quando você quer, por exemplo, ir atrás daquele trabalho, você tem uma entrevista de faculdade, ou você vai gerenciar um negócio próprio, qualquer coisa, criar conteúdo aqui na internet. As pessoas percebem quando você está nervoso, quando você está desanimado, quando você não teve um dia bom. As pessoas conseguem perceber pelo seu tom de voz. Então, qual é o tom de voz que você quer passar para as pessoas, para o público seu, para os seus clientes, para os seus amigos, para os seus familiares? Eu sei que às vezes é meio complicado conviver em família. Quantas vezes a gente tem às vezes um lugar para ir e fala assim, ai meu Deus, já vou naquele lugar, já chega ranzinzo, né? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo também, às vezes, certos lugares que eu não gosto de ir, eu já dou uma fechada, assim, uma travada, falo, não, vamos respirar e vamos chegar no lugar da melhor forma possível. Então a gente tem que ter um autocontrole, a gente tem que se entender até onde a gente pode chegar com esse autocontrole, mas trazer uma comunicação para o nosso corpo, para o nosso jeito de chegar. É aquela frase que a gente sempre brincava com os amigos, falava, ó, eu cheguei chegando. Esse cheguei chegando, isso é o que vai fazer a diferença na hora de você ter sucesso ou não numa determinada situação. Postura, respiração, tom de voz,
isso vai moldar a sua energia. Isso é muito importante. Então treine, tem as pausas, dê pausas quando você estiver falando. Então eu estou expondo um trabalho meu, de repente eu quero ter uma parceria de negócios com alguém e eu tenho que fazer uma exposição do meu trabalho. Pause para falar. Mesmo em relacionamentos, namoro, conhecer uma pessoa, pause para falar. Não vai com muita sede ao pote, querendo atropelar as palavras. Não atropele as palavras. Fale tranquilamente. Isso é muito importante, faz toda a diferença também. Então, eu marquei aqui um ritual rápido para não esquecer de passar para vocês. Respire fundo. Você vai chegar num lugar, esse lugar de repente não é um lugar muito legal, mas você tem que ter uma determinada postura. Respira fundo, sabe? Postura, alinha a postura e some a isso um propósito. Você tem que ter um propósito, você tem que ter uma estratégia na sua fala, um propósito, aonde você quer chegar com isso. E aí você consegue se comunicar de uma forma que você vai comunicar a sua verdade, mas você vai comunicar sua verdade com calma, com tranquilidade. Você vai passar confiança e você vai conectar com o seu nicho. Importante também sorrir. Às vezes a gente chega num lugar, e quantas vezes a gente chega em loja, a pessoa te trata carrancudo. Você não tem nada a ver com os problemas da pessoa. A gente tem que entender também que as pessoas são seres humanos. Mas sabe, toma cuidado. Você está conversando com um cliente, conversando com um aluno, conversando com pessoas, tomar um certo cuidado. O dia que você não tá legal, também você não precisa também ficar rindo aos quatro cantos. Eu, quando não tô legal, eu fico na minha, fico quietinha, todo mundo já sabe. Porque eu já chego com o favor virado, eu fico quieta na minha, fico mais observando. Se as pessoas conversam comigo, eu respondo. Mas eu não enfio os pés pelas mãos, eu fico quieta. Então, saber também silenciar quando é necessário silenciar. O contato visual, que é outro tópico, ele vai gerar conexão. Então, o contato visual ele transmite confiança. Quando você está falando com um cliente, ou quando você está criando conteúdo aqui na internet, você tem que falar direcionado para a câmera. Eu estou me direcionando, falando para vocês, imaginando vocês na minha frente e eu conversando frente a frente, olho a olho. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, isso acontece também nas lojas, às vezes você vai comprar alguma coisa, o lojista não olha na sua cara. Ele fala assim, posso ajudar? O que eu posso te ajudar? E não olha. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você vai perguntar alguma coisa, a pessoa olha para baixo, olha para... Claro que a gente tem também essa questão das pessoas que são introvertidas, mas você tem que partir de você. Você tem que treinar isso. Treine comunicação em casa. Para você conseguir conversar com as pessoas olhando nos olhos. Ai, Rita, mas eu tenho vergonha do fulano, que eu fui lá, eu trabalho, ai, meu chefe. Ele é ser humano como você. A diferença é que ele está num patamar, você está em outro, você está em outro lugar. Essa é a diferença. Mas ele é ser humano como você. Entendeu? Então você tem que também entender isso. Claro que tem as hierarquias, se você está numa determinada empresa, você quer pleitear você quer de repente ter uma melhora no seu salário, ou você quer ter uma promoção, você também não pode falar de qualquer jeito. Mas entenda que a pessoa que está do outro lado falando com você, ela também é um ser humano, ela também tem suas dúvidas, seus medos, suas incertezas. Então, treine também isso, saber conversar com as pessoas, independente do nível que elas estão. Escute com os olhos, olhe como quem realmente ouve. Eu acho horrível quando a gente está conversando com uma pessoa e ela fica olhando para um lado, fica olhando para o outro, ela não consegue, né, focar em você. Isso é péssimo, então não faça isso. Olhe para a pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai olhar para você.
E existem várias formas de olhar, né? Se você, por exemplo, está paquerando, você tem que olhar mesmo para a pessoa, porque a pessoa não vai saber que você está olhando para ela. E aí tem aquela paquera triangular, aquele olhar triangulado, né? Toda aquela coisa. E no trabalho, você não pode fazer aquele olhar de conquista, né? Você tem que fazer o olhar diferente, de trabalho. Então saiba, treine isso. Isso é treino. A gente não nasce sabendo. Tem pessoas que têm meio que isso natural, mas se você não tem, se você tem dificuldade, treine. Treine na frente do espelho. Tem pausas que valem mais que as palavras. Coloquei aqui. Por quê? Pausar, quando a gente fala muito, a gente perde o momento do impacto. Então, a fala sem parar, ela vai ficar cansativa, vai parecer que você está nervoso, que você está ansioso. Silêncios estratégicos, eles vão fazer o quê? Eles vão gerar conexão, porque eles geram retenção, eles geram expectativas. Então, eles vão gerar uma conexão. A pessoa fica na expectativa, o que ela vai falar agora? Vocês já fizeram o teste de vocês chegarem num lugar e as pessoas, todo mundo falando, você fala pausadamente uma coisa ou outra, as pessoas param para ouvir o que você quer falar. Ixi, eu faço isso direto. Eu faço experiência social direto, porque a gente trabalha muito com isso. Para criar conteúdo você tem que ter, para você trabalhar com clientes também, você tem que ter esse tipo, quando a gente fala em reuniões, que a gente tem as reuniões que eu participo, eu preciso ter esse conhecimento. E também, quando você está na área da arte, uma coisa que eu aprendi nos meus cursos de teatro, que a gente tem que pausar, a gente tem que olhar no olho, tem toda a questão da câmera, né? Como você faz. E a gente usa muito essa questão das pausas, dos silêncios, momentos de silêncio. Então, saber silenciar. E se você fizer esse teste, você vai perceber que as pessoas que estão à volta, elas vão começar a querer saber o que você tem a falar. Porque elas se incomodam com o silêncio. As pessoas têm mania de falar muito, as pessoas falam demais. E quando chega uma pessoa que sabe silenciar, que ela tem pausas estratégicas, você vai atrair essas pessoas. Você vai atrair seu público, você vai conectar. As pessoas vão querer saber o que você tem para dizer. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa. Então, treine pausas como ferramenta. Treine, por exemplo, pausas através de textos. Pega textos, leia pausadamente e treine isso como uma ferramenta e não como erro. Não é erro. Não é errado você pausar. Porque quem quiser que se conectar com você, quem tiver que se conectar com você, vai se conectar. E é difícil. Às vezes a gente tem pessoas da nossa volta que fala, não dá aquele cansaço. A gente fica cansado daquela pessoa. Então seja estratégico, treine pausas. Outro tópico que eu coloquei aqui, esse aqui eu acho o máximo, assim. As microexpressões entregam intenção. Então, o seu rosto, ele fala mais do que um discurso de 1 hora. Se você chega num lugar e você não gosta, você faz aquela cara. Você tem que treinar isso daí. Às vezes você chega num lugar, você não pode já mostrar a cara que você é. O Thiago, meu marido, ele fala assim muito pra mim: Rita, você precisa dar uma melhorada na microexpressão. Porque às vezes eu chego num lugar que eu não gosto, eu já fecho a cara, né? Então a gente tem que ter esse certo jogo de cintura. Às vezes a gente percebe que a energia não tá legal, porque assim, nós somos seres humanos, né? Todo mundo que a gente ama de paixão. E tem uma parte, um versículo da Bíblia que fala: amai-vos uns aos outros. Eu imagino que o certo da tradução seria suportai-vos uns aos outros. Porque tem dia que a gente não quer ver gente na nossa frente. E tem dia que a gente quer ver muitas pessoas na nossa frente. Então, às vezes a gente não tá legal aquele dia. E às vezes você chega num lugar que não é um lugar que às vezes as pessoas não têm muito a ver com você. E isso é normal. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Acontece comigo, provavelmente acontece com você que está me assistindo agora.
E aí, como você faz para treinar? Como você faz, aliás, para disfarçar? Você tem que treinar. Você tem que procurar ser o mais serena possível, chegar num lugar, sabe? Ser simpática, treinar a simpatia, isso se treina, a gente consegue trabalhar na gente, dentro da gente, entender o outro, entender que as pessoas estão no seu processo também de aprendizado. Então é um trabalho de autoconhecimento e de conhecer qual é a nossa postura no mundo. Então a gente tem que trabalhar isso também. A resiliência, a paciência, que a gente é provocado praticamente direto a estar com paciência, com resiliência em determinados lugares. Então a microexpressão, às vezes você chega num lugar e a pessoa às vezes te olha para cumprimentar e faz assim, dá aquele sorriso, e aí, né? Você percebe que a pessoa faz assim, ó, aquele sorriso coringa, né? Não sei se você já viram, esse sorriso é sorriso falso. Quando a pessoa sorri, ela sorri com o olho. Ela abre o olhar, ela sorri, tem uma diferença. Então, essas microexpressões, elas dizem e elas vão te ajudar a ter autoridade num lugar ou não. Então, trabalhar essa questão das microexpressões. Eu tô lembrando uma coisa, quando eu fiz um curso meu, um curso que estudei, né, fiz a área de neurociência, então o professor nosso, ele falava uma coisa, que até é uma coisa que eu ensino em vídeos que eu faço. Quando a pessoa, a palavra enfesado vem da pessoa estar com fezes mesmo, estar com problema intestinal. Então é daí que vem a palavra enfesar, que é cheio de fezes. E já é sabido que o intestino é o nosso segundo cérebro. A gente muda de humor se a gente tiver com o intestino preso. Isso já é fato, isso já é comprovado na neurociência, tem estudos a respeito disso. E às vezes a gente encontra uma pessoa que está enfesada e aí a gente já fecha a cara. Então, olha a situação, o poder que é aquela pessoa não gosta de mim, mas na realidade ela não foi ao banheiro. Isso, gente, já aconteceu de eu fazer reuniões para vender produtos, de negociação, da pessoa estar extremamente nervosa e depois a pessoa virar e me falar assim, e eu virar para a pessoa e falar assim, você tá tudo certo? Tá tudo certo com a sua flora intestinal? A pessoa fala assim, ai, hoje eu não tô muito, porque às vezes eu pergunto, sabe? Porque a pessoa fica, então a gente vai, claro que eu não falo assim, você foi ao banheiro hoje, mas você começa a perceber e você percebe que a pessoa está com um problema que às vezes é fisiológico. E a pessoa fala assim, nossa, hoje eu acordei, outro dia um cliente falou assim, olha, eu acordei com o intestino totalmente preso, eu tô nervoso, eu não tô conseguindo. Esse dia é um dia bom pra gente negociar? Não, eu marquei outro dia. Por quê? Porque ele não ia concordar com o que eu queria, a minha proposta. Eu esperei um outro dia que ele estivesse melhor, e aí de um outro dia ele estava melhor, e eu consegui fechar um negócio. Então a gente tem que saber, além de a gente ter as nossas microexpressões, a gente tem que saber ler a microexpressão do outro. Você percebe que a pessoa está nervosa, você vai pedir alguma coisa para a pessoa? Você vai vender alguma coisa? Não. É claro que na internet é um pouquinho diferente. Só que na internet, se você, por exemplo, está fazendo um vídeo, que eu estou fazendo esse vídeo agora, se quem estiver assistindo não quiser mais assistir, fecha simplesmente o vídeo, salva para assistir outro dia, entendeu? Ou vai, procura e assiste outro dia. Agora, quando você está fazendo o conteúdo para a pessoa, se você estiver enfesado, não sai conteúdo. Ah, Rita, eu trabalho na área de estética, eu tenho que gravar meus vídeos, mas eu tô nervosa. Não faz. Faz no outro dia. Ou você vai trabalhar a sua mente, criar seus padrões, né? Criar na realidade uma agenda e falar assim, não, independente de como eu tiver,
eu vou gravar. Eu vou gravar conteúdo, independente de como eu tiver. E disfarça essa microexpressão. Porque aí você vai conectar. Uma coisa que ajuda, que eu coloquei aqui como exercício, grave-se e observe suas impressões, suas expressões inconscientes. Às vezes a gente não percebe que a gente tem cara feia. Eu sou descendente de turco, né? Turco com alemão, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu tô mais assim. Outro dia a moça perguntou pra mim se eu era brava. Eu falei assim, eu brava? Eu não sou brava, não. Eu sou de boa. Mas é que o meu jeito, às vezes, a minha microexpressão não estava muito legal. Mas eu estava tranquila. Era um dia que eu estava de boa. E a pessoa leu que eu era brava. Então olha como isso pega essa questão de microexpressões. Às vezes você está lá de boa na lagoa, mas você faz uma cara meio estranha assim, a pessoa vai achar que você é chata e não vai comprar de você o produto. Eu vi, inclusive, um dia, um estudo de um professor de neurociência, ele falando que às vezes, um detalhe, por exemplo, você levantar a sobrancelha. Às vezes uma pessoa não gosta de você e ela não vai com a tua cara. E aí você, porque ela às vezes viu você levantar a sobrancelha, isso criou um gatilho nessa pessoa, porque às vezes um pai dela batia muito nela quando ela era pequena, e ele levantava a sobrancelha, e aí ele te vê levantando a sobrancelha igual, e aí essa pessoa não vai gostar de você. Sabe coisas assim? Micro gestos, que às vezes a pessoa não gosta de você, mas às vezes é alguma coisa que lembra, que dá um gatilho. Isso é possível, isso acontece. Então a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Ah, Rita, eu vou viver sempre no medo, então? Ah, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Tem que estudar isso. Às vezes questão de cor comunica. O preto, sobriedade, o preto é elegância. Eu coloquei essa blusa preta hoje, porque hoje minha vida, o dia tá corrido, então eu achei mais fácil para gravar. Colocar preto, eu já tava de preto, foi com essa mesmo. Mas as cores, elas dizem, elas comunicam. Não só a sua voz, mas as cores, o seu rosto. Então, quando a gente trabalha o nosso negócio, ou mesmo nas nossas relações pessoais, a gente é complicado. Às vezes você chega com um determinado jeito e você passa uma mensagem que essa não é você. Aí entra um outro tópico, voz que guia emoções, a monotonia vocal, ela é chata. Então a gente tem que trabalhar a variação de ritmo, de intensidade, entonação, e isso vai despertar o que? A atenção. Se a voz ela é muito assim, às vezes tem pessoa que você vai conversar e a pessoa fala desse jeito, você nem entende. Ou a pessoa não fala pausada, ela fala tudo rápido, você não entende o que ela tá falando, parece aqueles comentaristas de jogo de futebol que fica falando direto e você não vê pausa, você não vê respiração, você se cansa. Então tem que saber da entonação correta na voz. Então pratica isso lendo textos em voz alta, com emoção. Eu gosto muito de aulas de música, de canto, na realidade, que vai trazer tua voz a projetar para frente. Isso ajuda muito. Eu trabalho muito com os meus alunos de canto, projetar a voz para frente, porque isso ajuda. Então, trazer a voz para frente, uma boa dicção, falar pausadamente, não falar assim devagar, muito lento, de um jeito que a pessoa... Tem gente que vem conversar com a gente, dá vontade de morrer quando a pessoa está falando, de tão lenta que a pessoa é. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço um monte. Outra coisa, espaço e presença corporal. O corpo ele comunica segurança ou ele vai comunicar fragilidade. Se você chega ereto, se você chega, sabe, com uma postura, com os ombros encaixados, aquela coisa toda, você vai transmitir confiança. Se você chega corcunda, né? Você não tá pequenininho assim, com a cabeça para baixa, você não vai conectar. As pessoas vão falar, aquela pessoa lá é um zero à esquerda. E as pessoas pensam isso.
Tem a ver também com capital visual. Quando você chega num lugar muito bem arrumado, as pessoas te dão atenção. Se você chega de qualquer jeito, tem inúmeros testes que o pessoal faz na internet. Outro dia eu vi de uma modelo que ela tava tudo de qualquer jeito, camisetão, um short assim, caindo todos os pacotes dela e ninguém ajudava. E ela tava com um monte de pacote tentando entrar com mala, ninguém ajudava. Aí apareceu ela com outra roupa bem arrumada, com vestido, sapato de salto. Todo mundo parou para ajudar. Olha que ia cair nos pacotes. Porque ela estava bem vestida, capital visual. Isso comunica muito. Mas você pode ter a roupa mais linda da face da terra. Você pode estar vestida sabe, com a melhor roupa. Você pode estar com Armani. Se você não tiver postura, você não vai comunicar. Você não vai conectar, você não vai comunicar autoridade. Você não vai comunicar o que você quer comunicar, você vai estar comunicando outra coisa. Trazer menos gestos, mais presença. Então, movimentos firmes, intencionais, que transmitam clareza. Não ficar se mexendo, parecendo bonequinho de Olinda. Eu até, assim, eu tenho muito gesto, eu sou também descendente de italiano. Então, é uma miscelânea na minha família, é turco com alemão, com italiano, com português. E aí o que acontece? A gente pega um pouquinho desses trejeitos na hora de falar italianos, né? Que diz que italiano fala muito assim. Então, parece que você tá dançando, né? Então eu falo muito, eu até me policio um pouco. Então, todo mundo tem que treinar. Eu tenho que treinar, você tem que treinar. Treine, isso ajuda muito. Me ajudou muito. Você vê aquelas jornalistas, eu acho que eu não conseguiria ser jornalista, ficar com aqueles negócios assim, sabe? Aqueles gestos pequenos, né? Mas treine, pega a princesa lá, a Kate. Você vê a Kate é exemplo de elegância. Você quer aprender a se comunicar sem dizer uma palavra, é assistir a Kate, o jeito que ela faz. A atenção, ela é reciprocidade. Ela é sinônimo de reciprocidade na comunicação. Porque se você não ouve, ninguém vai ouvir você. Se você começa a ouvir, as pessoas começam a te ouvir também. Isso é recíproco, tá? Essa reciprocidade, ela existe. Então, quando você valida a fala do outro, você aumenta automaticamente a reciprocidade. Quando você presta atenção verdadeiramente no que o outro tem a dizer, essa pessoa vai se conectar com você. Independente se é negócio, se é relacionamento. Então, faça perguntas curtas e relevantes. Isso ajuda, é um treino que se faz. Converse com pessoas, faça esse teste, esse treino. Isso ajuda bastante. Ajuda você a desenvolver essa empatia. Porque é chato pra caramba você ouvir só a pessoa falando da vida dela. Imagina você fazendo isso. As pessoas não vão se conectar. Seja você o bom ouvinte. Que você vai gerar o quê? Reciprocidade. E você vai gerar autoridade, as pessoas vão se conectar. Um outro tópico aqui. Narrativa pessoal irresistível. Então, trazer para o seu negócio as suas histórias de vida, tudo que você passou, as experiências, as dificuldades, aonde você conseguiu chegar. Isso é extremamente poderoso. A gente mostrar as nossas vulnerabilidades, ela cria empatia instantânea. As pessoas tendem a se conectar com pessoas reais, não com... Eu até acredito que tenha pessoas que se conectam com as princesinhas, né, da Disney, as crianças principalmente. Mas você tem que mostrar a sua vida real. Agora, não é sangrar no meio de todo mundo. Ah, meu Deus, eu vou contar tudo o que aconteceu na minha vida sem propósito. Tem que ser estratégico, principalmente para você que cria conteúdo. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar da área da saúde, da nutrição. Uma nutricionista, você mostra, por exemplo, se você estava acima do peso, você mostra o antes, aí você mostra todo o teu processo,
de emagrecimento e aí você chegou num determinado corpo que você queria, com uma saúde boa, tal. E o que acontece? As pessoas que querem, que estão passando por essa dor, vão se conectar e vão comprar sua ideia, vão comprar a sua mentoria, vão comprar o seu treino, vão comprar, no caso nutricionista não, né? Educador físico, mas nutricionistas vão te contratar, vão comprar o seu e-book, vão comprar o seu curso de alimentação, que de repente você pode falar quais são os alimentos e fazer receitas e vão seguir o teu canal. Então, transforme experiências em pontes, não em autopromoção. Essas experiências suas não é para você se autopromover. É para você, sim, criar autoridade para que as pessoas se conectem com você e para que você venda os seus produtos para ajudar essas pessoas. Lembrando que é sempre sobre o cliente e não sobre o que você quer. É o que você pode resolver na vida do seu cliente. Isso vai conectar. E quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você vai ganhar. Porque o nosso sucesso está diretamente ligado ao número de pessoas que a gente ajuda. E para quem trabalha com marketing, internet marketing, né? Com produtos online, com infoprodutos, né? Com mentorias, consistência gera magnetismo. Então não é técnica isolada, é um hábito diário. Você tem que ter um hábito diário de estar sempre fazendo. E isso fará com que as pessoas se conectem, porque você está sendo sempre visto, você está sempre lá resolvendo pequenos problemas. A pessoa vai se conectar, ela vai falar assim, nossa, que legal, essa pessoa passando conteúdo. Se imagina o produto pago dela, vou comprar. E você tem que gerar valor na vida. Então, pequenos ajustes repetidos, eles vão moldar a sua identidade magnética. Você tem que fazer pequenos ajustes. Então, treine em situações simples. Fila de mercado, treina entre amigos, na academia. Treina consistência, treina fala, saiba ouvir, trabalhe tudo isso. E aí uma coisa que eu quero falar para vocês. A atenção não se conquista gritando mais alto ou falando sem parar. Ela nasce de sinais sutis, como no livro Idiota, de Dostoiévski, em que o príncipe Mikin, ele simplesmente por o olhar dele comunicava e fazia com que ele era notado no ambiente dele, por todas as pessoas que estavam ao redor dele. Então, quem tiver a oportunidade, leia esse livro. Eu tenho até o livro, eu esqueci de pegar lá na minha estante para mostrar para vocês, mas é um livro que você tem que ter um pouquinho de paciência para ler, mas ele é um livro muito bom, que vai mostrar muito esse lado. E comece a praticar essas mudanças. Qual é o ponto de tudo que eu falei que você vai começar a praticar para que o seu negócio vá para frente, para que você mude a sua postura, para que você comece a atrair mais pessoas, você comece a atrair mais oportunidades. E se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, não deixe de assistir os outros vídeos desse canal, de seguir esse canal, compartilhar com pessoas que de repente precisam ouvir. Eu deixei na descrição um link de uma aula do Thiago, que é gratuita. Isso é um modelo de negócio que a gente acha o melhor modelo, que nós dois sentamos para revisar, para passar para vocês, e ele gravou especialmente para você que quer começar um negócio e não sabe como fazer. E nos vemos nos próximos vídeos.